O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, visitou a cidade de Amarante a título particular, ao abrigo do protocolo entre a Campus Clinic Dr. Rui Monterroso e o país africano. O político guineense esteve nas instalações da Campus Clinic, rumando mais tarde para o centro da cidade, onde fez questão de visitar o Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, tendo como cicerone José Luís Gaspar, presidente da autarquia Amarantina. Este é um quadro do Amadeu, que é a casa dele, a casa do tio dele, a casa do Ribeiro, onde ele tem o ateliê, quando ele veio por causa da guerra, da Primeira Guerra, ele saiu de França e veio, e portanto esta casa é ao lado da casa de família, que era do tio Chico, como nos chamavam. E ele construiu lá um ateliê que agora está a ser recuperado e tivemos a oportunidade no outro dia de fazer lá uma visita muito interessante e foi aí que ele depois pintava desenfreadamente. Infelizmente depois teve a gripe espanhola, que era chamada, que dizigou mais que a Primeira Guerra Mundial, e que isto dos espanhóis aí, de vez em quando arrasta uma raça e então ele também foi assim que ele faleceu, aos 30 anos, infelizmente. Ele era contemporâneo de todos, desde o Modigliani, desde o Picasso, todas as grandes influências. Portanto, eles viviam ali em Paris, e Paris na altura, efetivamente, em termos mundiais, a capital das artes, e ele era um plano português, de capacidade financeira, portanto, vivia bem a França, e tudo que era palco da cultura, ele estava sempre presente, ele e os amigos. Então ele foi desenvolvendo a sua técnica, absorvendo um bocado tudo aquilo que de melhor se fazia lá na época. E há quem diga que ele estaria muito à frente mesmo dos planos. Claro que hoje, quando se fala em Picasso, é um homem que morreu muito tempo anos e deixou um grande legado, mas na altura os críticos punham Amadeu à frente de Picasso. Quer dizer, porquê? Porque ele desenvolveu a técnica dele e absorveu as várias coisas. Claro que depois deixou, morreu bastante cedo. Mas enfim, na época era assim. Ele na altura aqui também não foi muito bem acolhido em Portugal, porque é a primeira exposição que ele faz no Porto e em Lisboa, foi muito mal aceito, porque, e dá para perceber, o que se fazia na época, vimos lá o fundo da sala, esta era a cultura portuguesa, era isto que existia. Alguém apresentar já uma ideia tão avançada é muito complicado, não é? E, portanto, foi muito mal aceito. Mas agora, efetivamente, ele agora está nas bocas do mundo, tem estado nos melhores palcos, e agora esteve no Museu Reina Sofia também, e pronto, agora está novamente. Aliás, o documentário de França dizia o segredo mais bem guardado do modernismo. Foi um vídeo muito interessante. Em que agora anda tudo lá atrás do Amadeu. Agora é toda a gente. Agora estamos aproveitando que os estrangeiros chegam aqui e andam à procura do Sousa. Chegam aqui onde está o Sousa. É porque realmente ele ganhou projeção. Ele é muito avançado relativamente ao tempo. É sempre assim. Exatamente. Aliás, este desenho é muito curioso. O movimento que ele cria em torno, já na época, toda a dinâmica do movimento, e deixa estático só aqueles dois bonecos, não é? É o futurismo. É o futurismo, ou seja, em que na época é tudo estático, mas ele já vê tudo com dinâmica, com movimento, não é? Os carros, é muito interessante, não é? Ele realmente está muito à frente do seu tempo, em termos daquilo que ele prevê para o futuro, não é? Aqui é um retrato do tio Francisco, em que ele trata muito, não é? O que o ajudou bastante. Foi ele o tio Francisco, pai, na época também era um senhor culto, e a própria família do Amadeu. Muito que à frente estive do a seu tempo também. na obra, que havia obra que Exatamente. eu estive a ler no catálogo da família do Amadeu e a inauguração da Torre Eiffel. Exato, a exposição da grande exposição. Naquela época,
tivemos um avião, vamos ali como se fôssemos para o Sim, não é Mas naquela época, estamos a ver a família do Brasil, olha aquelas bolas. Eu gosto muito deste quadro, não é? Acho que está fantástico mesmo. E este aqui também está espetacular. Portanto, é uma parte, esta é a única exposição também é vista da Deus. Eu espero que alguns anos. No final, perguntamos a Aristides Gomes, primeiro-ministro da Guiné-Bissau, o porquê da sua visita a Amarante. Bom, em Amarante, por acaso, é uma visita privada. Vim ver alguns amigos, não é? Portanto, uma visita muito breve, de mais ou menos 24 horas. Eu espero voltar a Amarante com mais sossego, porque esta visita permitiu-me, portanto, integrar-me num mundo, afinal, que eu não conhecia, uma parte do património cultural português que eu não conhecia. Portanto, é uma cidade antiga, uma cidade muito bonita, uma cidade que tem, que constitui um património, não é? Tive a oportunidade de visitar este museu, que tem, portanto, uma parte do património da cultura portuguesa e da cultura universal, concretamente, portanto, os trabalhos do pintor Amadeu de Sousa Cardoso. Portanto, foi uma visita que eu não esperava, portanto, ver aquilo que eu vi. Ficou bem impressionado com as obras? Extremamente impressionado com as obras, sobretudo com as descrições que foram feitas pelo Presidente da Câmara, portanto, que é um amigo e que conhece bem a sua cidade e que conhece bem, portanto, este património que constitui, portanto, a pintura que nós vimos. E em relação ao protocolo com a Campus Clinic, como é que está a decorrer? Extraordinariamente bem. Eu sinto-me em família. Portanto, a amizade é coisa que nós descobrimos, não é? E, portanto, é uma coisa também que nós construímos nós mesmos, não é? Portanto, estamos a construir uma base que, de certeza, vai servir para ligar mundos diferentes, não é? Portanto, a nossa amizade com o Dr. Rui, com o Manolo, é uma amizade que está a ligar cada vez mais Portugal, na verdade, humildemente, à Guiné-Bissau, não é? Portanto, estamos a descobrir coisas, eles também estão a descobrir coisas da Guiné-Bissau. Portanto, há um movimento que é um movimento que vai no sentido essencial. Estas relações devem ser intensificadas? Intensificadas e devem ser trabalhadas, sobretudo agora com o Presidente da Câmara, que é um homem de exceção. E já agora, prometeu voltar a Amarante, espera voltar? Vou voltar, não só, portanto, a título privado, mas vou dar uma contribuição para que possamos levar a Amarante à Guiné-Bissau e trazer a Guiné-Bissau para Amarante. Uma pergunta extra. Está quase a terminar o seu mandato de Primeiro-Ministro na Guiné-Bissau. Quer fazer-nos um pequeno balanço? Eu acho que depois das eleições, vamos às eleições, nós agora já estamos numa velocidade cruzeiro, depois de termos realizado o recenseamento, pela primeira vez, um recenseamento biométrico. E depois depois de alguns anos de crise política, nós termos conseguido juntar toda a gente, juntar todos os partidos políticos, com o Presidente da República, com, digamos, a benedicção dos chefes de Estados da sub-região, são 16 da CEDEAO. Portanto, nós termos construído, portanto, este puzzle político que vai ser uma alavanca para a estabilização definitiva em termos políticos do nosso país. Portanto, esse processo vai se concretizar com a realização das eleições a 10 de março,
E, portanto, nós pensamos que o balanço será um balanço, já se mostra positivo, esse balanço, porque já estamos a chegar às eleições, foi muito difícil. A Guiné-Bissau vem de longe e pensamos que vai ser uma base, como eu disse, para iniciarmos um verdadeiro processo de estabilização política. Para finalizar, a Guiné-Bissau tem futuro? Tem? Futuro? Eu acho que é um país que tem futuro, que tem todas as condições para poder ser um país que avance para o desenvolvimento. A Guiné-Bissau tem uma história riquíssima, tem um povo que lutou pela sua independência, portanto é sempre um ativo no processo de desenvolvimento, porque houve uma aprendizagem das populações viverem juntas. Tem riquezas diversificadas, né? É um fator muito importante para o desenvolvimento e tem bases para uma unidade nacional, tem uma língua própria para toda a gente, que é o crioulo, e tem uma população muito jovem, né? Portanto tem vários fatores e tem amigos no mundo, não é? E entre eles está Portugal. Portanto, a Guiné-Bissau eu acho que tem possibilidades de avançar muito rapidamente. José Luís Gaspar, presidente da Idilidade Amarantina, comentou a visita do primeiro-ministro da Guiné-Bissau a Amarante. Foi muito interessante, é uma figura muito simpática, ele veio a título pessoal, mas tendo conhecimento, obviamente, que fiz questão em que de o acolher, de o receber, lhes dar as boas-vindas aqui à nossa bela cidade e também lhe apresentar e mostrar aqui obviamente, os expoentes máximos que nós temos aqui, que é o nosso Museu Amadeu Sousa Cardoso, que acho que é sempre uma referência e é uma obrigatoriedade a passagem por aqui. E foi interessante porque também permitiu podermos falar de uma possibilidade de estreitar aqui relações com uma ou outra cidade da Guiné. Claro que a Guiné está num processo agora, enfim, que vai ter agora eleições brevemente, em março, e portanto eu acredito que no futuro poderá aqui haver boas relações com a Guiné e com outros países, mas obviamente com esta visita do Sr. Primeiro-Ministro acho que foi muito interessante e eu acredito que possamos vir a desenvolver aqui boas relações. Gostou do trabalho de Cicerone nesta manhã? Quer dizer, fiz um esforço, não é? Porque hoje não tinha cá os nossos técnicos, embora tinha aqui figuras simpáticas, aqui, colaboradoras aqui do município, mas eu vi-me obrigado a dizer aqui algumas coisas relativamente ao nosso museu. Acho que não deixei ficar mal. Claro que falei o mínimo possível, que é para não meter muitas gafes, não é? Algumas seguramente aconteceram. Não, mas acho que, enfim, falar do nosso grande Amadeu é sempre fácil e falar daquilo que foi a inspiração para muitos e para nós também, que não somos das artes, mas também ficamos inspirados por este grande nome, portanto torna-se uma tarefa mais fácil. Vê com bons olhos algum tipo de colaboração ou cooperação entre os países? Eu acho que é essencial, até porque estamos a falar de um país que também fala a mesma língua que nós, que tem relações, aliás ela está marcada obviamente pelos portugueses, basta ver as suas edificações, aquilo que nós levamos. É um país que precisa de ajuda, mas também é um país que no futuro nos poderá ajudar. Eu acho que Portugal tem essa obrigação de estreitar relações com os países que estão irmanados connosco, no passado e no presente e no futuro têm que continuar, com mais força, com uma relação mais estreita, potenciando em termos de atividades económicas, em termos culturais. Aliás, veja que a Guiné, já muito dos seus estudantes vêm para Bragança, aqui para o Minho também. Já aqui o Politécnico já faz esse trabalho e, portanto, dizemos ao Sr. Primeiro-Ministro que cerca de 900, por exemplo, iriam vir agora, brevemente. Isto mostra que já nos estão a ajudar também, os nossos instituições já podem também trabalhar e dar um bocado de si e da nossa cultura e que eles levam seguramente com eles também esta aprendizagem de Portugal, e Portugal agora tem que saber fazer estas pontes. Claro que o município de Amarante é uma estrutura pequena para esta ponte, mas eu julgo que com cidades podemos fazer esse trabalho e podemos também, pensando no futuro,
sair também beneficiados, ajudar agora numa primeira fase e no futuro, porque não pensar que podemos ser beneficiados com isso também. Com que olhos vê uma empresa da Amarante, a Campos Clínic, a estabelecer já estas pontes? Eu acho que isso é fundamental, até porque numa primeira fase é uma empresa que irá ajudar numa área tão importante como é a saúde oral, ou qualquer tipo de saúde, para países que ainda são muito pobres. Nós sabemos que a Guiné-Bissau é um dos países mais pobres a nível mundial, mas que tem um potencial enormíssimo. Todo aquele conjunto de ilhas ainda por explorar. Claro que faz parte estas áreas que são áreas essenciais para poder acolher mesmo turistas, a área da saúde. Eu acredito que o Campos Clínic irá ajudar muito a Guiné e também a eles, porque não? Porque ao entrar neste mercado é mais um mercado a desenvolver, como outras empresas na área da construção, como a Motengil, e que está em tantos países, e é assim que se começa a ter mercado, outros mercados, e a questão da internacionalização. A Campos Clínic está a fazer esse trabalho como ninguém, muito bem. Aliás, o Dr. Rui Monterroso nesse campo está a ser um bom exemplo, a seguir por outros, e eu acredito que atrás desta empresa poderão ir outras amarantinas, porque não, para lá, para trabalhar. Aliás, o Manolo tem feito essa ponte e está muito bem relacionado com países africanos, nomeadamente a Guiné, e julgo que há muito essa vontade de fazer estas ligações. Eu acho que nós temos que aproveitar isso. Eu permita-me que a toda a sua equipa e todos aqueles que nos estão a ouvir, desejar-vos um ano 2019 repleto de sucessos a todos os níveis, em termos profissionais, em termos pessoais, em termos de saúde, tudo bom para vós e que sejam todos muito felizes. Muito obrigado.